Boa noite, irmãos, tudo bem? Bom estarmos mais uma vez para adorarmos o nosso Deus. E eu queria que você convidasse a sua família nesse momento para estar junto com você, para celebrar o nosso Deus, né? Que você preparasse um ambiente de culto na sua casa, de celebração. A gente sabe que é difícil às vezes, o barulho na casa, o movimento, mas que você possa se juntar com a gente de consciência e de coração e celebrar o nosso Deus. Vencendo vem Jesus é o primeiro hino. Já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostra cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já pleiteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. Amém, graça e paz, muito boa noite a você que nos acompanha. Quero já convidar você a fazer uma oração conosco, amém? Senhor, obrigado, Pai, por mais este culto, por mais esta noite, qual nós temos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, entoada também através de hinos e cânticos, mas também através da Tua mensagem, através do pregador também esta noite, Deus. Fale aos nossos corações, Pai, guia-nos durante este culto e que essa mensagem seja edificadora aos nossos corações e que também nós estejamos com os corações abertos para ouvirmos a Tua voz e também a estarmos dispostos, Deus, a atender ao Seu chamado, ao Seu mandar, à Sua voz, Senhor, que ressoa em nossos corações esta noite. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém? Quero agradecer você que está com a gente e já quero pedir para você fazer duas coisas: se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você sempre seja notificado quando a gente estiver fazendo alguma programação aqui, os nossos cultos, não é? Isso fica tudo mais fácil, né? Até mesmo para você compartilhar com alguém. Aparece lá o lembrete, você olha, tem um culto e tal, você pega o link e compartilha, isso fica mais fácil também. E também trazer a sua atenção para o nosso chat, ele está aí ativo, funcionando ao vivo. A ideia é que você participe, não só dando boa noite, graça e paz, avisando que você está aí conosco também, mas também compartilhando os seus pedidos de oração, tá bom? Não só os membros da igreja, mas você que é visitante também está nos acompanhando aí. A ideia é que você compartilhe os seus pedidos de oração e que nós juntos possamos estar aqui como igreja orando. Se não orarmos durante o culto, certamente oraremos durante a semana. Temos pessoas já preparadas aí para anotarem os pedidos.
nós juntos estarmos intercedendo pelo seu pedido também e também agradecendo, não é? Nós temos muitos motivos de gratidão ao Senhor também durante essa semana. Mas eu quero fazer alguns lembretes aqui de atividades que nós temos tido, temos desenvolvido, todas 100% online, mas também todas guiadas pelo nosso Senhor e com uma bela mensagem ao nosso coração. Na próxima quarta-feira, nós estamos aí com a nossa sala de oração. Tem sido um momento muito abençoador. O pastor Pedrosa tem trazido reflexões também no livro de Salmos e muitos irmãos têm participado, têm orado, e a nossa lista de pedidos de oração é imensa. Então, na verdade, nos faltam intercessores, né? Eu quero aqui fazer um convite especial para você entrar não só no YouTube, mas também entrar no Zoom, para que você possa ajudar, para que você possa compartilhar conosco desse momento, que nós possamos interagir com você, mas também que você nos ajude intercedendo por aqueles que têm compartilhado seus pedidos de oração. Nós também temos aqui um lembrete sobre o próximo domingo. Nós continuamos com as nossas atividades, mas trago a sua atenção para as 9 horas da manhã, onde nós estamos fazendo um estudo aí sobre oração. Nós falamos hoje sobre o profeta Elias, não é? E na semana que vem nós estaremos falando sobre o profeta Isaías, com o professor Matheus Bordinon, um irmão querido aqui da nossa igreja já, mas esse será um momento muito abençoador, com certeza. E também eu trago a sua atenção para o nosso número de telefone. Nós temos divulgado ele, nós temos compartilhado devocionais através dele, mas o número de contatos que nós temos aí, com o número de membros da nossa igreja, ainda não está batendo, e também dos visitantes, não é? Então eu quero convidar você a fazer o quê? Você salvar esse número, mandar um oi lá para esse número fica com a gente aqui, e a gente anota o seu telefone, coloca na nossa lista de transmissão e manda mensagem para você. Às vezes o seu número já está lá, só que por você não ter ele salvo, você não recebe as mensagens. Então é necessário que você faça aí esse salvamento dos números da igreja, tá bom? Aí você nos ajuda e também recebe tanto o link da igreja, quanto os devocionais também, que é o que nós temos compartilhado aí todos os dias, tá bom? Nós temos também aí um lembrete, o apoio emergencial que a nossa igreja tem feito, tem desenvolvido, para a glória do nosso Deus. Muitas pessoas estão necessitadas nesse momento, nós temos dado peso nesse trabalho, temos desenvolvido isso, a irmã Shirley tem liderado, e nós louvamos a Deus por isso, não é? Muitas famílias têm sido abençoadas dessa forma, mesmo que estão passando necessidades, mas nós como igreja estamos cumprindo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então louvamos a Deus por isso. Eu tenho 2 últimos lembretes, um é da MCM, que no sábado que vem nós estaremos aí tendo uma programação totalmente online através do Google Meet, e eu gostaria de convidar as irmãs a estarem participando, não é? Você pode mandar mensagem para a Moab aí durante a semana, a gente vai compartilhando o link, não é? Já para você participar ali. Não será pelo Zoom, tá? Trago a sua atenção para isso, a gente vai fazer pelo Google Meet. Muitos celulares já vêm com isso instalado. Então é só você clicar no link ali e já funciona. Mas se você vê que não funcionou, que não tem esse programa lá instalado no seu celular, pode mandar uma mensagem até mesmo no grupo da igreja aí, e a gente procura alguma forma de te ajudar para que todas as irmãs possam participar, tá bom? Então no sábado que vem, mulheres que compartilham graça e misericórdia, tá bom? É um convite para você, para a gente às 19h30 aí, ó, no dia 17 de abril, a gente está participando aí, na verdade, desse estudo mensal online, não é? As mulheres fazem isso periodicamente aqui, presencial antes dos cultos, mas aí, por conta do formato online, nós estaremos fazendo dessa forma, tá bom? E também o pastor Pedrosa esteve divulgando aí para nós, dos seus livros, não é? Esses livros vão todos aí, todos os recursos arrecadados vão todos para missões, mas agora tem uma forma também para aqueles que não estão usando aí tanto o livro físico, tem como você ter esses livros aí também em PDF agora, não é? Para quem gosta de ler no digital, quem tem o aplicativo, o Kindle, não é? O aplicativo ou até mesmo a ferramenta, né? Dá para você ler os livros lá no PDF e até mesmo ouvir em alguns casos. Então, se você adquirir dessa forma, a gente vai estar compartilhando ali pelos números da igreja também, nos grupos, e você tem como comprar eles individuais, ou até tem uma forma lá que você compra todos os PDFs de uma vez. Então, a ideia é que você possa reter aí essas mensagens desses livros, né? Então, isso é muito bom para nós. Nós vamos, nesse momento, louvar ao Senhor com a canção Deus Cuida de Mim, e depois o irmão Elias vai vir aqui à frente, fazendo o nosso momento de intercessão. Amém? Eu preciso aprender um pouco aqui.
Eu preciso aprender um pouco a ler. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Boa noite, irmãos. Vamos orar nesse instante. Pai querido, que privilégio, Pai, podermos estar aqui neste momento. Privilégio, Pai, nós podermos saber e entender que é o Senhor que cuida de nós. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. Obrigado, Deus, porque nós não andamos sem a sua presença. Como isso refrigera a nossa alma, Pai. Saber que é o Senhor que nos socorre. Obrigado, Deus, por ser o nosso socorro em momentos de angústia, momentos de aflição, momentos, ó Deus, que nós não sabemos para onde ir. Nós podemos contar com o Senhor, nós podemos contar com a sua orientação, ó Deus. Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós. E queremos, Pai, neste momento, de uma maneira humilde, nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos abençoe. Pai, nós queremos suplicar ao Senhor as suas bênçãos sobre a vida de pessoas, ó Pai, que está passando neste momento por grandes aflições. Pessoas, ó Pai, que está aguardando, esperando, contando com o milagre do Senhor. Quer na sua vida saúde, quer aqueles, ó Deus, que está necessitando de um rendimento porque perdeu o seu emprego e está, ó Deus, inteiramente dependente do Senhor. Pedimos ao Senhor que
coloque suas mãos sobre a vida de cada pessoa, cada um. E que possamos, ó Deus, aqui como igreja, estar ao lado, caminhando, junto com essas pessoas tão queridas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, ó Deus. Pai, nós pedimos mais uma vez a sua bênção sobre a vida de cada pessoa, ó Deus, que nesse momento direciona ao Senhor seus pensamentos, que está nesse momento, ó Deus, clamando junto conosco a sua manifestação em suas vidas. Mais uma vez, ó Deus, obrigado por tudo. Somos gratos e oramos assim, ó Deus, confiando que o Senhor já tem nos ouvido e que já providenciou a solução para cada um dos nossos problemas, para cada uma das nossas necessidades, ó Deus. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. No nosso momento missionário de hoje, nós vamos estar dando um lembrete aqui sobre o nosso nhoque que está sendo vendido já, né? Você pode adquirir ele com a Suzy ou a Maria Helena, né? Esse nhoque vai ser entregue no domingo, dia 18. Você pode passar aqui, pegar aqui na igreja, tá bom? O preço no dinheiro R$25,01, R$25,01, no cartão R$26,01. Esse 1 centavo, irmãos, para ficar esclarecido, como é todo direcionado para missões, esse 1 centavo ajuda os tesoureiros a destinar essa verba. Então, esse 1 centavo aí é para isso, tá bom? Informações do campo, mesmo com pandemia, com dificuldades, barreiras, o trabalho não para. Missionários estão nos campos, com todas as dificuldades, enfrentando os protocolos, mas o trabalho não para. O evangelho tem sido pregado, o evangelho tem sido levado a todos os povos e nações, tá bom? E você, como nós colocamos ali, você é a igreja de Cristo. Nesse momento difícil, onde nós não podemos nos reunir, onde nós não podemos trazer as pessoas para a igreja, que você seja a igreja onde você mora, que você seja a igreja onde você trabalha, no seu convívio do dia a dia. Mais do que nunca, nesse momento tão difícil, você é a igreja de Cristo. As pessoas vão olhar para você mais do que olhavam antes. Elas olhavam você vindo para a igreja, agora elas querem ver você como igreja, tá bom? Tudo isso, com o nosso nhoque, com as pizzas que a gente vende, pão de queijo, isso é para atingir o nosso alvo de missões desse ano aqui da igreja, a igreja que já provou ser uma igreja missionária. A gente, graças a Deus, tem atingido nossos alvos todos os anos. Esse ano o alvo de 30 mil, né? Nós já destinamos parte, a igreja já destinou parte desse alvo, e eu tenho certeza e muita fé que mais uma vez nós vamos alcançar esse alvo, amém? Então, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os membros e não membros que participam, que congregam nessa igreja e que levam o evangelho. Eu queria agradecer, em nome do Ministério de Missões aqui da igreja, a todos vocês, membros, não membros, os que participam, os que não participam, que de uma forma ou de outra têm colaborado com oração, com sendo igreja, com ação social, de qualquer forma. Quando você leva o evangelho, não importa se você é membro ou não de qualquer igreja que seja, mas o importante é você levar o evangelho. E no nome do Ministério de Missões, eu agradeço a todos vocês, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu vou falar o nosso tema aqui, desse ano: viva o poder de transformar. E a nossa divisa está em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Toma isso para a sua vida, seja igreja,
Vamos ser igreja, vamos levar Cristo até as pessoas. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar por isso? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de falar seu nome, porque nós temos o privilégio de levar o teu evangelho, ó Deus. Ser com nós nesse culto da noite, ó Deus, abra nossos corações para entender a tua palavra e guardar, ó Deus, conosco e espalhar o teu evangelho por esse mundo, ó Deus, apesar das dificuldades, apesar das barreiras que estão sendo colocadas, ó Pai, mas o teu evangelho vai ser pregado, ó Deus. O teu evangelho tem sido pregado. Abençoe a PIBA, ó Deus, os pastores que aqui temos, que nos apoiam, que nos ajudam, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, seja conosco, é o que oramos, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém, muito obrigado, meu irmão. Agradecemos a Deus por isso, não é? Queridos, eu quero convidar vocês a fazer uma leitura bíblica nesse momento. E depois disso, a equipe de louvor já virá à frente para nós louvarmos a Deus. E aí, o João vai indicar o momento que nós vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Mas a leitura bíblica de hoje está lá em Lucas, capítulo 24, versos de 46 a 48. E diz exatamente assim: E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. Amém. Eu quero orar já pelos dízimos e ofertas, e aí depois nós estaremos entregando então ao Senhor, amém? Senhor, obrigado, Pai, obrigado por esta noite, obrigado por este culto, mas queremos agradecer em especial pelos nossos irmãos que têm sido fiéis ao Senhor, Deus. Têm entregado o seu dízimo, a sua oferta, como símbolo de gratidão ao Senhor, pelo trabalho e qual o Senhor nos tem abençoado, pelo sustento que o Senhor nos tem fornecido e suprido, Pai. Agradecemos, Deus, pois o Senhor supre todas as nossas necessidades, e intercedemos também por aqueles que estão passando dificuldade neste instante. Que nós, Senhor, possamos orar e também que o Senhor abra portas para esses irmãos, para que eles possam trabalhar, para que eles possam conquistar também o seu sustento com a bênção do Senhor. O Senhor suprindo com o trabalho e nós também nos dedicando a isso como símbolo de gratidão ao Senhor e devolvendo a 10ª parte de tudo quanto o Senhor nos dá. Isso é apenas nesse sentido, para a manutenção do Teu reino, da Tua obra, Deus, mas também para a proclamação do Seu Evangelho com os nossos queridos que estão no campo missionário. Por isso, Senhor, agradecemos por esta igreja e pedimos para que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém? Enquanto a equipe de louvor vem à frente, você está vendo aí o gráfico financeiro da nossa igreja no mês de abril até então, tá bom? Então nós estamos aí, as nossas contas também vão ser mostradas aí para nós agora. Você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta dessa maneira. Amém. As contas estão aí, também você pode tirar um print, igual o Gabriel falou, e durante a semana você aí fazer esse momento de dedicação de dízimos e ofertas, e nós continuaremos celebrando o nosso Deus esse momento, cantando a canção Reina. Motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Mais uma vez no início, reina sobre o meu ser.
sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina, 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 reina. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo de Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, se aproximo, o quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me
aproximo, o quebrantado por seu amor. Senhor nosso Deus, que o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor nesse momento, e que o Senhor prepare o coração de cada irmão para ouvir a Tua palavra nesse momento, que venha de impacto ao nosso coração, Deus. Em nome de Jesus que nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Muito bem. Queridos, muito boa noite. Que grande privilégio podemos estar juntos. O Senhor tem reservado esse tempo como um tempo muito especial na vida da nossa igreja. Nos reunimos, ainda que não presencialmente, não é? Mas a nossa igreja empenhada em demonstrar, e juntos podemos cultuar o nome do Senhor e demonstrar o amor que temos pelo Senhor e por cada um de vocês que nos acompanham nessas transmissões, os nossos cultos, não só membros da nossa igreja, mas outros queridos também que estão conosco e nos acompanham. Eu quero mandar um forte abraço e também o nosso carinho a Juliana, a Ju Medeiros e também o Tiago. Eles nessa semana tiveram então um momento muito difícil, o aborto espontâneo do bebezinho que eles estavam esperando, a Juliana e o Tiago. E nós como igreja os abraçamos, e nós como igreja demonstramos nosso carinho, o nosso amor por vocês, orando por este momento, que é um momento bastante difícil para todos que já viveram essa experiência, e com certeza dependemos desse carinho de Deus, desse cuidado de Deus. Mandamos também um abraço aos familiares da irmã Alice, nossa querida irmã Alice. Ela veio ao falecer essa semana, um membro da igreja com mais idade, não é? Ia completar 100 anos esse ano, e ela foi então recebida nos céus. Nós temos certeza disso pelo testemunho e por aquilo que ela pôde ao longo da sua vida compartilhar, a sua fé inabalável em Cristo Jesus. Nosso abraço a todos os familiares, né, dessa querida irmã, e seus filhos, enfim, todos que viveram esse momento também de chorar a morte, né, dessa querida irmã. E nós juntos como igreja também os abraçamos, né? E todos que estão conosco, pessoas de perto, pessoas de longe, nós estamos juntos e queremos caminhar juntos nesses próximos momentos, caminhando aqui com a palavra de Deus. Quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra de Deus para o Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, o capítulo 24, os versos de 13 a 32. Eu quero convidar você a manter aberta a sua Bíblia, porque nós vamos lendo os textos e vamos então juntos extraindo dessa porção da palavra de Deus a nossa meditação, aquilo que queremos falar nessa noite, aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Queridos, uma rápida busca, né, na internet me levou a encontrar o seguinte resultado no Google. Essa pesquisa foi feita nesses últimos anos, né? Quais são as perguntas mais frequentes feitas lá no Google, né? Então, uma das perguntas que se destaca, né, o que fazer na quarentena, né? Então, uma pergunta, o que fazer na quarentena? Uma outra pergunta curiosa que também nós encontramos é o que é tubaína, né? Outra pergunta que também é campeã, como chegar, né? Pergunta de como chegar. Outras também curiosas, como fazer tapioca, né? Alguém aí realmente desejando aprender, e muitas pessoas, porque ganha destaque essa pergunta no Google, não é? E outra também curiosa, como cozinhar batata doce, né? Então tem essas perguntas que o Google sinaliza como aquelas que se ganham destaque aí nas pesquisas feitas, né? Mas aparece em algum momento assim, quem é Jesus?
Em algum momento nessa busca, aparece quem é Jesus, não ocupando os primeiros lugares, ocupando assim uns lugares menos destacados, não é? E quem é Jesus, não é? A Bíblia Sagrada, queridos, nunca escondeu a resposta. Todos aqueles que sinceramente buscam essa resposta, devem fazê-la e devem buscar na palavra de Deus a resposta. Talvez o Google não seja o lugar mais importante aí de ser pesquisado, mas a Bíblia. Só que quando nós respondemos quem é Jesus à luz das Escrituras, nós encontramos uma cultura secularizada, e quando nós, à luz da palavra de Deus, explicamos quem é Jesus, nós encontramos uma grande dificuldade, porque as pessoas não conseguem aceitar a exclusividade de Jesus, a supremacia de Cristo. Não é que o mundo não queira, não busque saber quem é Jesus, mas quando nós nos deparamos com a realidade de que a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, que ninguém vem ao Pai, né? Essa é a melhor tradução, senão por mim. Aí é que a coisa pega, porque as pessoas, elas entendem que existem outros caminhos e que Jesus não pode reivindicar essa exclusividade. Então as pessoas gostam de Jesus, querem saber um pouco a respeito ou querem conhecer os ensinos de Jesus, mas também querem ficar com todas as suas outras opções e todas as outras crenças e todas as outras práticas, não é? Essa é a grande dificuldade da nossa cultura secularizada, porque quando nós falamos que realmente Jesus é exclusivo e que essa fé em Cristo Jesus é a única que pode nos conduzir ao Pai, aos céus, aí as pessoas, peraí, como assim? Numa sociedade tão plural como a nossa, a gente vai ter aí um único caminho. Nós precisamos ter mais opções, né? O evangelista João revela a natureza e a condição da alma humana, não é? Quando ele nos revela essas complexidades da alma humana. Então diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se eu e você realmente buscamos conhecer Jesus e queremos esse Jesus revelado nas Escrituras, na palavra de Deus, nós precisamos que esta luz de Jesus brilhe em nossos corações e que eu e você possamos ser alcançados por essa luz, para que enxerguemos então a glória de Deus. E então eu e você precisamos do milagre da conversão. E esse milagre da conversão, da regeneração, do novo nascimento nos permitirá entender que realmente Jesus é único, exclusivo, não há outro caminho, não há outra maneira de nos chegarmos a Deus. E eu e você precisamos realmente de Jesus. Eu não estou dizendo de igreja, eu estou dizendo de Jesus. E o texto que eu quero ler com vocês vai nos contar um pouquinho mais sobre esse Jesus maravilhoso que as Escrituras nos revelam. Então, se você tiver com a Bíblia aberta, Lucas, o capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O texto nos conta a história de 2 discípulos que estão voltando de Jerusalém para a aldeia, para o lugar onde eles residiam, após a morte de Cristo. Embora esses discípulos tenham ouvido relatos
da ressurreição de Jesus. Contudo, eles não acreditaram nesses relatos e eles estão retornando para a cidade, para a aldeia, para o lugar onde eles viviam. Possivelmente esses 2 discípulos que o texto nos conta fazem parte dos 72 discípulos que Jesus Cristo enviou em missão adiante deles por todas as cidades, por todas as aldeias. Interessante que esses 2 discípulos, eles testemunharam muitos milagres que Jesus Cristo realizou, inclusive participaram deles. Interessante que eles decidem voltar para a sua vida antiga, para a sua vida antes de caminharem, de iniciarem essa caminhada com Jesus. E o texto sagrado diz que eles vão tristes, eles vão desanimados, eles estão arrasados, porque na verdade Jesus Cristo, ele ficou para trás. Jesus Cristo, ele faz parte do passado. Jesus Cristo foi uma pessoa muito importante, realizou coisas extraordinárias, como o texto na sequência vai nos contar, mas eles estão frustrados porque eles estão voltando do domingo à tarde para a sua casa, imaginando que realmente Jesus não havia ressuscitado. Eles estão focados em si mesmos, porque o texto sagrado diz, eles conversavam, e esta palavra no original significa que eles estavam tentando convencer um ao outro a dor e a frustração de não poderem realmente ver concretizado o sonho de que realmente Jesus Cristo seria o rei e pudesse libertar a nação de Israel do jugo romano. E eles estão voltando e tentando convencer um ao outro sobre tudo aquilo que aconteceu e sobre todas aquelas coisas, recordando tudo o que havia falado. E eles estavam tão focados nessa conversa que eles nem puderam notar que Jesus Cristo ressurreto deixou lá em Jerusalém todos os outros discípulos para ir ao encontro, para caminhar com eles, para estar com eles. Isso é algo extraordinário que nos é revelado a respeito de Jesus, porque Jesus nunca deixa de estar perto. Nós que nos afastamos, nós que deixamos de perceber, de entender a importância de estarmos junto de Jesus. Mas Jesus demonstra o seu amor por esses 2, porque ele deixa lá em Jerusalém e caminha ao encontro desses 2 que estão retornando com as suas dores, com as suas frustrações e com as suas crises. O verso 17 ao verso 19 nos conta, e ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Eles estão com uma tristeza tão grande, e com a morte, a crucificação e o sepultamento de Jesus, foram também sepultadas as últimas esperanças desses discípulos. E o texto grego, ele diz que literalmente os olhos deles estavam tristes, olhos embaçados, olhos de quem chorou muito. Eles haviam chorado muito. Tanto para os romanos como para os judeus, a cruz era o último capítulo de uma história. A cruz era o último capítulo. E por que eles estavam tristes? Pela morte de Jesus, pela injustiça praticada pelas autoridades religiosas,
pelas autoridades políticas da sua época, pela ingratidão do povo de Israel que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Eles estão tristes porque havia uma expectativa de um Messias que pudesse libertá-los do jugo romano, como eu já disse, e que organizaria um grande exército, porque quando Jesus é aclamado pelas ruas de Jerusalém, Hosana, o que vem em nome do Senhor, eles então disseram: olha, essa é a nossa oportunidade de levantarmos um grande exército para então enfrentarmos o poderio romano. Jesus falou diversas vezes que ele era um Messias, que ele veio ao mundo para revelar a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, mas ele voltaria ao Pai, e que o seu reino não era um reino político, mas espiritual. Não era um reino temporal, mas eterno. E esta mensagem não foi muito bem entendida, não só por esses dois, mas por outros discípulos também. E eles dizem: ele foi um varão, profeta, poderoso realmente em obras, não é? Mas morreu. Ele morreu. Jesus já era. Suas obras pertenciam ao passado. Infelizmente, amados, nós encontramos muitas pessoas decepcionadas, não por ouvirem a vontade e a verdade de Deus, mas por ouvirem o seu próprio coração. Quando eu e você decidimos caminhar com Jesus, quando eu e você decidimos realmente abraçar a fé em Cristo Jesus, nós precisamos nos voltar para a palavra, porque em algum momento nós perdemos o compasso dessa caminhada, porque passamos a ouvir os nossos sentimentos e não a verdade revelada nas Escrituras. E quando isso acontece, nós ficamos para trás, nós perdemos a motivação, nós deixamos de caminhar, porque nós imaginamos que Jesus Cristo não deveria ter feito o que fez e nós não deveríamos estar vivendo as dores que estamos vivendo, porque nós estamos desatualizados, porque a nossa alma foi envolvida pelas nossas emoções, pelas nossas percepções, quando nós deveríamos nos voltar para a palavra de Deus, para o ensino da palavra de Deus. Há um texto muito precioso de Romanos, e eu queria ler esse texto em uma paráfrase. Ouça, ó minha alma, se Deus é por você, quem será contra você? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por você, acaso não dará a você todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar você, escolhido de Deus? Ninguém, pois o Espírito de Deus a declara justa diante dele. Quem o condenará? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por você. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, ou as calamidades, as perseguições, ou a fome, a miséria, perigo, ou as ameaças de morte? Ouça, ó minha alma. Romanos, o capítulo 8, os versos 31 a 35. Há algum momento da nossa caminhada que nós somos traídos pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, por aquilo que habita em nós, quando nós deveríamos, nesses momentos em que a gente não consegue entender o que está acontecendo, nós deveríamos nos voltar para a palavra. E é a palavra que nos dá a segurança necessária para caminhar, não as nossas emoções. O salmista, em um determinado momento da sua vida, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, espera pelo Senhor.
há uma promessa, há uma garantia, há uma certeza que não pode ser dada pelas nossas emoções, por aquilo que muitas vezes nós imaginamos que deveríamos estar vivendo ou sentindo. Não, é a palavra que nos dá essa garantia. Por isso nós precisamos da palavra, da revelação das Escrituras. O verso 20 ao verso 24, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. É hoje o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. A expressão é hoje o terceiro dia, é carregada de sentido. Naquela época, os defuntos eram colocados em cavernas e não enterrados, porque a morte só era declarada a morte oficialmente depois de 3 dias do sepultamento. E havia se passado os 3 dias. Mas é curioso que as mulheres voltam, aquelas que tinham ido ao sepulcro, e trazem o testemunho de que Jesus havia ressuscitado, porque não havia ninguém, não havia mais corpo, não havia nada ali naquele lugar onde Jesus havia sido sepultado. Mas eles não creram, eles não tiveram a fé que pudesse motivá-los a ir ao encontro e testemunhar aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo havia dito: fiquem em Jerusalém. Mas eles resolvem voltar para a sua velha vida, ou a sua prática, ou as suas práticas antigas. Interessante observar que quando nós perdemos o compasso de andarmos à luz da palavra, dos ensinos da palavra, nós perdemos coisas extraordinárias da vida, porque é exatamente no momento do maior de todos os milagres, o maior milagre de todos os tempos, a ressurreição de Cristo, que esses dois pensavam que o poder de Deus havia cessado. Acontece o maior milagre, a maior manifestação de poder, e eles estão dizendo que os milagres cessaram, que já não havia mais nada a fazer e era melhor voltar para casa. O verso 25 ao verso 27, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Como eu já disse, o caminho de Emaús, e no caminho de Emaús a gente perde o compasso da caminhada com Deus. A frase preferida daquelas pessoas que perdem o compasso de andar com Deus e se afastam dos caminhos de Deus, quando você as encontra, quando você as busca conversar com elas, e talvez as exorte a isso: você está se afastando dos caminhos de Deus. A frase preferida delas é assim: eu sei muito bem o que eu estou fazendo, não preciso que ninguém me diga o que fazer. Eu me lembro de uma pessoa com quem convivi, e essa pessoa casada, frequentando uma igreja, membro de uma igreja, mas de repente começou a se envolver com uma outra pessoa fora do casamento. E eu fui então conversar com essa pessoa, tentar mostrar a ela o distanciamento de Deus, da família, o pecado. E ela virou para mim e disse assim: eu sei muito bem o que eu estou fazendo da minha vida. Essa é a frase preferida daqueles que se afastam dos caminhos de Deus.
E quando somos confrontados com a palavra de Deus, muitas vezes nós reagimos assim: quem é você para falar comigo? Quem é você? Então, são reações que a gente tem, quando deveríamos ter a humildade de reconhecer que aqueles que muitas vezes tentam nos mostrar que estamos nos distanciando de Deus, o fazem pelo amor que têm e o desejo de que nós acertemos novamente uma caminhada, acertemos o ritmo da caminhada, novamente estejamos próximos, juntos, caminhando à luz da palavra de Deus. Como eu disse, nem todo mundo, e eu vou dizer uma coisa aqui para você que nos acompanha, até mesmo muitos crentes, nem todo mundo está disposto a suportar a verdade radical e exclusiva de Jesus Cristo. Há muita gente que segue Jesus, mas segue Jesus a partir da sua compreensão, do seu jeitão, da sua maneira, porque todas as vezes que somos confrontados com aquilo que realmente Deus espera de mim, de você, a gente diz: não, mas eu tenho a minha maneira de crer, não, mas eu tenho a minha maneira de viver, não, mas eu tenho a minha maneira de tratar essa questão. Quando na verdade não existe essa possibilidade quando abraçamos a fé em Cristo Jesus, incondicionalmente, radicalmente, exclusivamente, abraçamos seguir Jesus. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você, como lá em Atos, o capítulo 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É muito radical. É uma fé exclusiva. É realmente reconhecermos o Senhor Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. É deixarmos toda a nossa herança religiosa, deixarmos todas as práticas religiosas. Porque me parece que nós muitas vezes tentamos fazer um agrupamento de tudo que se crê, de tudo que se fala a respeito de Deus, quando na verdade nós precisaríamos voltar à palavra, porque o texto sagrado diz que Jesus começa a exortar aqueles homens, e a palavra aqui é uma palavra forte que Jesus usa: vocês demoram, vocês custam a entender, vocês demoram a crer em tudo que os profetas... Então há algumas traduções que dizem nécios e tardos de coração. Nécios e tardos de coração. Vocês têm dificuldade de entender? E aí a palavra diz que Jesus começou a contar do Pentateuco até os profetas a respeito de Jesus, dele mesmo, da obra que ele veio para realizar, algo que eles já sabiam, mas Jesus não sentaram, porque estavam caminhando, e a gente pode imaginar que 11 quilômetros, talvez 3 horas de caminhada, assim, num ritmo de caminhada, Jesus está falando para eles: olha, tudo isso que o Cristo padeceu era algo que vocês já deveriam saber, vocês já sabiam disso. E aí, irmãos, amigos, você que está conosco nessa noite, nós precisamos buscar a Deus, mas precisamos buscar a Deus na palavra, na revelação das Escrituras, porque é perigoso nós criarmos um ídolo a partir da nossa própria compreensão, se não buscarmos a palavra de Deus. E quando eu entendo e você entende que nós devemos buscar a Deus em sua palavra, a gente vai se colocar diante de Deus, buscando entender e saber o que Deus tem a dizer a respeito do momento que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando. Nós vamos entender o que Deus tem a dizer sobre os nossos sentimentos. Mas nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos realmente ter a palavra, buscar a palavra,
entender a palavra, desejar conhecer a palavra, porque me parece que nós também temos a palavra de Deus muitas vezes como um amuleto. Talvez você já tenha visto a Bíblia aberta na casa de muitas pessoas, no Salmo 91, no Salmo 23, em 1 Coríntios 13, talvez você já tenha visto isso, como se assim, aquela palavra ali aberta significa que a minha casa, significa que o meu bem, significa que as coisas estão protegidas. E não lemos a palavra. Eu temo que esse distanciamento que nós temos hoje, esse isolamento, esteja trazendo uma verdade que eu e você precisamos atentar. Porque muitos crentes vinham à igreja e aqui na igreja apenas liam a palavra. E talvez a gente precise recobrar e reanimarmos nessa compreensão de lermos a palavra e de buscarmos entender a palavra e nos debruçarmos sobre a palavra, porque é ela que nos permite enfrentar a luta, os desafios e as situações que muitas vezes eu e você vivemos e que trazem tanta angústia ao nosso coração. Verso 28 a 32. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O texto sagrado diz que no momento em que Jesus Cristo toma o pão, eles o reconheceram. A maioria dos comentaristas entende que foi naquele momento em que Jesus toma o pão, que eles reconheceram, que eles viram, que eles testemunharam os sinais dos cravos nas mãos do Senhor. Eles puderam ver que aquelas mãos, e naquelas mãos havia as marcas de cravos, de pregos que foram ali cravados. E eles olharam um para o outro e disseram: só uma pessoa, só havia um que poderia ter essas marcas da cruz e que está vivo. Só um, Jesus. Como é que eu e você podemos ter uma visão correta de Jesus Cristo? Como é que os evangelhos, a palavra de Deus nos apresenta Jesus? Como é que a minha e a sua vida pode ser mudada a partir desse encontro com Jesus? Como é que eu e você podemos ter um conhecimento profundo, completo da obra de Cristo, do amor de Deus por nós, olhando para as marcas da cruz? O único que assumiu o meu e o seu lugar, aquele que entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ser libertos da condenação, da culpa. Eu e você precisamos olhar para Cristo, eu e você precisamos olhar para Cristo, para o poder de Cristo, porque é Cristo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios 1,18, Paulo diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo. A radicalidade da mensagem da cruz,
o compromisso com a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Na cabeça de muitas pessoas isso é uma coisa assim, difícil de crer. Mas é essa cruz, e é através do sacrifício de Cristo que eu e você podemos ser salvos, única e exclusivamente. O mundo rejeita a mensagem da cruz. O mundo prefere optar por várias possibilidades, por vários caminhos. O mundo não gosta dessa ideia de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não. As pessoas preferem crer que existem vários caminhos. E elas continuam sendo enganadas por essa percepção que não é a revelação pura, verdadeira da palavra de Deus. A cruz parecia o fim de tudo. A cruz é o sinal da vitória de Deus. A cruz vazia é o sinal da glória do cristão. A cruz está vazia. O crucificado carregou as marcas para toda a eternidade, porque venceu a morte. Depois de Cristo ressurreto, Tomé tem dúvida em crer que realmente era o Cristo crucificado, que estava ali ressurreto. E aí Jesus diz: toca no meu lado, vê as minhas mãos. Ao olharmos para Jesus, eu e você precisamos ver esta obra que Cristo realizou, o amor de Deus por mim, por você. Mas a única visão que eu e você podemos ter, que é uma visão correta de Jesus Cristo, é vê-lo a partir das marcas da cruz. Foi Ele, e só Ele, poderia ter essas marcas, e nós poderíamos então, com gratidão a Deus, dizer obrigado por essa salvação. O texto sagrado diz que aqueles homens, já no final da noite, já comecinho da noite, disseram: Jesus, fica com a gente. Não como conhecedores de que era Jesus, mas a partir da hospitalidade, eles então disseram: não, é perigoso você continuar, fica aqui com a gente, dorme essa noite aqui com a gente. E naquele momento do partir do pão, quando Cristo entrou na casa com eles, naquele momento, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E por ter esse corpo glorificado, não mais com essa limitação física, ele desaparece da vista deles. E ele deixa-os para que eles pudessem pensar: olha, nosso coração estava acelerado, porque ele expunha as Escrituras e expunha com autoridade. Se eu puder nessa noite orar com você, eu gostaria de convidá-lo a também convidar Jesus para entrar e cear e participar com você desse momento da sua vida que eu não sei qual é. Talvez você esteja desesperançado, desesperançada, talvez você esteja frustrado com as últimas notícias. E é interessante que quando Jesus está caminhando com eles e Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? E eles então ficam indignados com isso, porque eles dizem: você é o único que não está sabendo o que aconteceu. Às vezes nós estamos tão envolvidos com os problemas e as dificuldades da vida que nós não temos um outro assunto a não ser esse: falarmos sobre o que nos aconteceu. E às vezes você encontra pessoas que estão vivendo lutas, dificuldades, e elas ficam repetindo e repetindo e repetindo as mesmas coisas, tentando entender a partir dessa repetição
ter algum entendimento. Mas é curioso que aquele que sabe todas as coisas, é onisciente, onipresente, ele pergunta para mim e para você: o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Quais são as últimas notícias que você tem para me dar a respeito da sua vida, da sua família, dos seus relacionamentos? Quais são? Pode contar. Jesus, ele se apresenta e ele caminha conosco e estabelece conosco um diálogo, né? O que está acontecendo? Por que vocês estão assim tão tristes? Por que vocês estão assim com esse sentimento de derrota, de frustração? Por quê? Por quê? Essa é a revelação de quem é Jesus. Aquele que vai e vem ao nosso encontro, aquele que não nos deixa dentro de um buraco, aquele que nos acolhe, aquele que nos abençoa, aquele que nos confronta, aquele que nos desperta, aquele que nos mostra que todas as coisas estão absolutamente sob o controle dele. Nada está fora de controle, nada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar, e encerrando o nosso culto nessa noite. Mas eu queria nessa hora que você se colocasse diante do Senhor, talvez aí com as dores que você está vivendo, não porque essas dores surgiram a partir do conhecimento da palavra, não, mas a partir das suas percepções, a partir dos sentimentos que brotam da sua alma, a partir das dores que surgem no seu coração, porque há muita gente que diz que está frustrada com Deus, está frustrada com a igreja, está frustrada com aquilo que aconteceu com elas, mas não são aquelas pessoas que verdadeiramente foram alimentadas e alicerçadas e que tomaram as suas decisões a partir da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. A frustração surge das nossas percepções e daquilo que nós imaginávamos. Como eles mesmos dizem, nós esperávamos que ele fosse remir, ou fosse assumir o controle da nossa nação, fosse um rei político. E Jesus disse: não, meu reino não é deste mundo. Não estou brigando por nenhuma posição humana, apenas revelando o amor de Deus por cada um e por todos. Quero convidá-lo então a orar. Não sei o seu momento, mas o Senhor sabe. E se você está sintonizado com a gente hoje, e talvez você ainda venha a estar futuramente, com certeza Deus tem algo a dizer a você, como nós temos aqui aprendido nesse tempo, através da palavra. Pai querido, nós te agradecemos por este momento tão especial. Queremos orar, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo, por este tempo de tantos desafios, por esse tempo que nos coloca diante de situações, ó Deus, com as quais nós temos a cada dia e a todo instante sendo desafiados, ó Deus, a enfrentá-los, a vivê-los. Mas nós queremos nessa noite, nessa hora, neste momento, suplicar que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, para a tua palavra, para os teus ensinos. Que nós possamos, ó Deus, ser identificados não só com aqueles que têm um conhecimento, mas aqueles que realmente vivenciam todos esses conhecimentos a respeito da tua vontade, do teu querer, daquilo que o Senhor tem nos revelado como uma prática, e que os nossos corações possam arder, Senhor, ao lermos a tua palavra, ao sermos confrontados com a tua palavra, com a tua verdade, com a verdade
realidade única e exclusiva da revelação do amor do Senhor através de Cristo Jesus e de todo o propósito eterno revelado a Deus através da Tua palavra. Pai, nos ajuda a olhar para Jesus, nos ajuda, ó Deus, a vivermos a exclusividade, a radicalidade da Tua palavra, dos Teus ensinos. Nos ajuda, ó Deus, a testemunharmos que somos uma igreja que verdadeiramente não só tem ouvido, não só tem, ó Deus, aprendido, mas que tem, ó Pai, colocado em prática os Teus ensinos. E a Tua palavra nos diz que essa, com certeza, é a identificação, é a maneira que nós mostramos ao mundo que somos do Senhor, não porque cantamos, ou porque, ó Deus, temos uma placa, ou porque falamos, mas porque vivemos os Teus ensinos, e porque estamos curados pelo Senhor, muitas vezes, nas nossas dores, nas nossas lutas, porque sabemos que todas as coisas acontecem segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer, e nós testemunhamos, ó Deus, aonde estivermos, que nós estamos olhando para o Senhor. Pai, nos abençoa nessa noite, abençoa-nos nessa semana, abençoa a Tua igreja, desperta-nos como igreja, Senhor, diante dos desafios que temos enfrentado, que possamos ser instrumentos do Senhor, para abençoar a vida de outras pessoas, ajudando-as, ó Pai, a olhar para Cristo, a olhar, ó Deus, para o amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio desse dia, dessa noite, desse tempo, e nós abençoamos o Teu povo, e nós, ó Deus, abençoamos aqueles que nos acompanham, que estão aqui, ali ou lá, em qualquer lugar, porque nós o fazemos na autoridade do nome de Jesus, hoje e eternamente. Amém, amém. Nós vamos ter a participação do nosso ministério de adoração, louvando o nome do Senhor. E já estamos caminhando para o final. Fique com a gente. Sempre a nossa palavra nesse sentido de que você possa passar à frente aí o nosso endereço aí, o nosso canal no YouTube. Participe com a gente. Quarta-feira temos o nosso culto, temos atividades aí que você pode acompanhar. Como já foi falado, salve no seu celular o número da igreja, e você diariamente vai receber uma mensagem, diariamente você vai receber uma palavra dos pastores dessa igreja. Que Deus abençoe grandemente você. Um forte abraço, é a nossa oração e o desejo do nosso coração. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua
minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou